Boa tarde, pessoal. Estou recebendo aqui o meu amigo Josué Augusto mais uma vez, porque a cada dia há surpresas nascendo, há surpresas sendo colocadas nas redes sociais. E eu falei agora há pouco com o meu amigo Josué que a cada momento o pessoal nos traz notícias desagradáveis para aqueles que nos acompanham e tristes também. Vieram primeiro a denúncia da questão da neta do pastor, de um pastor, tendo relações nas dependências da igreja. Depois vieram relatos de homossexualismo também lá no Templo Central. E parece que a coisa não tem fim. Ultimamente tivemos notícia também que certo vereador levou uísque e vinho para o pastor presidente. Então são coisas que, lastimavelmente, a gente tem que denunciar. Nós não podemos ficar calados diante de tantas irregularidades no segmento que pensamos que é idôneo, pensamos que traduz vida, coisa boa, amor. No entanto, não. Por trás existem coisas horripilantes, podemos assim dizer. E ultimamente eu escutei, toda a mídia viu, o culto foi praticado ao vivo e o pastor insinuando aos seus seguidores, aos seus membros, que votassem em pessoas indicadas praticamente por ele, porque ele disse: os irmãos sabem o que eu estou falando, e fazendo um gesto como sentido de votar, e dirigiu para a igreja uma frase célebre: aqui, quem apoia o AB, todo mundo já sabe a palavra que ele proferiu, que vai ser proferida aí, indicando que, direcionando o voto para algo que não existe. O AB no Brasil é proibido, é crime. Então ele está praticamente jogando costumes para o povo, dizendo ao povo: olha, você tem que votar em pessoas que condenam o AB. Todo brasileiro condena o AB. Seja de qual segmento, de esquerda, direita, de centro, todos abominam essa prática. No entanto, ele utiliza isso para direcionar o seu público a votar em determinadas pessoas. Isso porque é vedado na nossa legislação eleitoral. Não se pode fazer propaganda, nem através de simulação, nos púlpitos das igrejas. Mas, no entanto, a Igreja Assembleia de Deus faz isso de uma forma tão natural, inclusive já denunciamos no TRE, e a coisa fica sem controle. E durante uma live que o nosso irmão Josué fez, uma internauta mencionou mais uma surpresa, mais um escândalo que Josué vai nos relatar através da própria internauta que passou no canal dele. Então, Josué, a verdade é essa, meu irmão. A cada dia nascem coisas que você fica assim desacreditando. Como essas coisas vêm, como essas coisas nascem, como essas coisas fluem, se a gente ir atrás. As coisas nos vêm de uma forma tão natural, porque você fica se perguntando: poxa, mas é porque, Josué, cada momento, cada tempo é tempo de nascer e vir à tona, para que o povo não seja enganado. É necessário, Josué, se expor essas feridas, essas mazelas que ficam escondidas debaixo do tapete, para que elas cheguem ao conhecimento da grande membresia da igreja. Porque o fato gerador do sustentáculo desses homens são os dízimos e ofertas. E eu não canso de dizer aqui: deixem de alimentar esse sistema. É um sistema podre, não tem nada de evangelho, não tem nada de Jesus. Aquilo ali é só para satisfação do homem. Então, Josué, dá um início aí na tua fala, porque já já a gente vai colocar aí a fala desse pastor, para a gente
parar e falar sobre esse momento que está passando na igreja. Fala aí, Josué. Boa tarde, doutor Miguel, e aos nobres telespectadores, né, do Pode Expressar. O nosso lema aqui é trazer, como sempre, informações e informações precisas e verdadeiras. E essas informações, a gente, conforme o senhor falou, doutor Miguel, as pessoas estão atentas a tudo que se passa, não é? E, assim, né, porque algumas pessoas não têm atitude, isso por diversas formas de, talvez, de pensar, de agir, distância, falta de um meio de comunicação, de chegar e falar. Mas, constantemente, eu, o senhor, Giovanni Cardoso, nós recebemos relatos estarrecedores. E eu queria aqui, olha, eu não conheço pessoalmente, mas eu queria mandar um abraço para a nossa irmã Sandra. A nossa irmã Sandra, ela frequentemente ela comenta no canal e através de uma mensagem profética, ela diz: ainda existe muito mais falcatrua, irregularidades, podres que estão debaixo do tapete e todos eles vão emergir e vir à tona. Então, parabéns, irmã Sandra, porque a cada dia que se passa, essas palavras suas realmente estão se cumprindo. Então, eu considero que é uma palavra profética. Então, Josué, voltando ao assunto do AB, a gente sabe que no Brasil o AB é proibido e é crime. No entanto, a lei abre uma exceção para isso, em casos de estou de vulnerável, certo? Em casos que a gente tem, inclusive, notícias nas redes sociais, em toda a mídia nacional, de crianças que sofreram violação, tá certo? E foram obrigadas através de um sistema legal, utilizando o SUS, para fazer a retirada do feto. Então, a gente sabe que é proibido, mas existe. Por quê? Como é que você vai conviver com um ser gerado sob violência? Me diga, e muitas vezes, criança de 9 aqui em Recife veio, lá do Espírito Santo, vem fazer aqui, na nossa maternidade aqui, aí na Encruzilhada. Para você ter ideia, a situação. Ninguém, Josué, de livre e sã consciência, adota ou aceita esse tipo de coisa, porque é uma violação que você não tem nem noção. Todo mundo sabe disso, agora para quê? Um pastor presidente utilizando o púlpito da igreja para colocar um sistema que ninguém está pregando isso, ninguém é a favor disso. E ele coloca ali como tema, como costume, porque é aquela coisa, ele quer diferenciar a esquerda de direita e quer também indicar os representantes dele, como se, olha, esses homens sendo eleitos vão evitar qualquer tipo de coisa. Está entendendo? Então, José, eu vou colocar a fala dele para a gente ver o púlpito de nossa igreja para que está sendo usado. Estão se praticando crimes no púlpito da igreja, porque isso é uma espécie de prática criminosa. Você está indicando os seus eleitores antes de qualquer coisa para votar em determinado segmento, em determinado candidato, porque os candidatos estão lá, sentadinhos, todo mundo sabe. Então, de forma subliminar, de forma indicativa, ele lança isso e as pessoas captam. Os irmãos sabem, né? Os irmãos entendem o que eu estou falando, aí faz a menção do voto. E o interessante, doutor Miguel, o interessante é que isso aí só é um comportamento reiterado. Já, desde, pelo menos, a gente sabe que os erros, as ilicitudes, os descumprimentos normativos vieram desde o início de 2010. Mas, efetivamente, eles foram identificados e levados formalmente ao Ministério Público, à Polícia Federal. Correto. E, mesmo assim, essa nossa atitude não tem inibido a ação delituosa desses homens sob os púlpitos da igreja, porque quando vê uma plateia sentada, cativa, fácil... Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa.
Fácil de se enganar. Quando eu estava em Salvador, eu fui candidato lá a deputado, e teve um vereador, Eliel Santana, que foi filho do pastor presidente de lá. Ele me disse uma coisa que, na ocasião, 1998, eu achei um absurdo. Fiquei escandalizado, mas ele me disse, irmão Josué, não se engane. O povo evangélico, os crentes, gostam de serem enganados. Doutor Miguel, e naquela ocasião eu fiquei tão escandalizado, mas o que a gente percebe é que ele falou com propriedade. Porque as pessoas, principalmente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, elas não leem, não pesquisam, nem nos livros, jornais, notícias, elas não têm um fator crítico de análise. E muito mais ainda quando está na igreja. Tudo que se diz, as pessoas aceitam como verdadeiro. Então, a gente lamenta por isso, mas nós vamos aqui esclarecer. Vamos. Eu quero, Josué, que você leia o comentário que a senhora Maria Guedes fez. Algo muito grave, inclusive é de conhecimento de todos, porque a mídia, no caso o seu canal, é público, e as pessoas que acessaram essa live, com certeza leram essa mensagem dela. Então a gente vai passar essa mensagem depois da palavra do depois pastor, indicando. Isso. Tá entendendo? E usando uma santidade, dizendo que, olha, a gente é contra isso. O senhor veja que o seguinte, eu percebo que para um cidadão, um parlamentar, fazer aquilo para o qual ele foi eleito, necessariamente não precisa ser evangélico. Existem tantas pessoas boas de outras denominações, de outros segmentos religiosos, que são pessoas que são um verdadeiro exemplo na família, no trabalho, responsáveis, tementes a Deus. Agora, a gente vê que desde 1985, infelizmente, a Igreja Assembleia de Deus tem se empenhado em promover isso até hoje em nossos dias, os candidatos evangélicos dela, como a solução do problema moral, espiritual e material. E a gente viu que ao longo desse todo esse período, vimos a decepção que foi. E não foi só no estado de Pernambuco aqui. Todo o Brasil. Em todo o Brasil. E aqui, ultimamente, a gente vê os candidatos indicados por essa direção envolvidos no desvio de erário público, né? Do dinheiro, inclusive com a diretoria e presidência da igreja. Vergonhoso. Então, isso aí não é um fator decisivo de escolha dos candidatos que a pessoa seja necessariamente evangélica. Tem outros critérios, outros fatores. Um político que não ele é da igreja, vai levar uísque para o presidente, vinho para o presidente. E é uma coisa normal, rapaz, o pastor gosta, aprecia. E o interessante, que é mais grave ainda, doutor Miguel, quando ele condena, combate e, assim, né, ele critica as pessoas por tal uso, fazendo uso. É aquela pessoa, aquilo que eu tenho dito, a pessoa que prega costumes, termina caindo exatamente naquilo. Porque a palavra de Deus, ela sim, é imutável. Exatamente. Mas usos e costumes mudam. Os costumes não. Você vai pregar contra os costumes, calça comprida, brinco, essas coisas. Isso aí é o de menos. E o coração? Fazendo todo tipo de aberrações. Está entendendo? É isso que eu digo. Eu vou colocar aí a palavra, o vídeo, para a gente ver melhor, ouvir melhor aí a situação. De julho, agora, passado, que foi o encerramento do Congresso das Senhoras aqui de Recife. Mensagem transmitida por um pastor. E logo em seguida, eu vou deixar outro vídeo para vocês assistirem. Então, e depois eu comento. Então assistam logo essa primeira parte. Deixa eu repetir isso aqui. Esté compreendeu que o que estava acontecendo naquele contexto era uma batalha espiritual. E por se tratar de uma batalha espiritual, aí a gente já sabe qual é o remédio. A gente já conhece quais são as armas de uma batalha espiritual. Batalha espiritual não se vence com blá blá blá, não se vence com conversa.
Não, batalha espiritual se vence é com jejum e oração. Jejum e oração. Eu repito, jejum e oração. Oh, aleluia! Assistiram, né? O pregador diz com todas as letras: batalha de crente se vence com jejum e oração. Agora, assistam, após a sua mensagem, qual foi a mensagem dada pelo gestor presidente à igreja, contradizendo a mensagem oficial dada por esse pastor. Meus irmãos, quantos estão agradecidos pela mensagem de hoje e as demais digam amém? Eu achei interessante que Esté não só orou e jejuou, mas agiu. Vocês estão entendendo? Estão pensando que crente é bobo, mas não é não. É orar, jejuar, mas na hora certa agir. Está entendendo a palavra, irmão? É agir. Porque não é o Espírito Santo que vai lá, não. Ele usa a gente para ir lá. Viu? E vocês é o povo de Deus, sabe quem é. Aqui quem é a favor de aborto, irmão? E outras coisas que a gente não vai falar aqui, não é? Então, é agir. Esse negócio de ficar só orando e jejuando, e Deus diz: e por que você não age? Você não quer? Então haja. Amém? Deus abençoe. Eu sou pastor, mas também não sou bobo não, irmão. Vamos orar. Amém? Glória a Deus. Então, o tema da mensagem, a rainha... Veja que coisa absurda. Sou pastor, mas não sou bobo não. Agora você veja que coisa absurda. Ele faz um gesto para votar, entendeu? Você veja que o Espírito Santo não vai lá, não. É você que tem que ir. Quer dizer que ele está indicando, está orientando os irmãos a votar. E para ele direcionar um caminho, mas quem é que é contra o AB? Ninguém vai levantar a mão e dizer que é a favor. Está entendendo? É uma situação que você vê que é crime. Isso aí vai para o TRE. Vai, porque isso é crime. Ninguém pode usar o púlpito da igreja para estar orientando questão de ideologia. Essa questão já está nos Estados Unidos, está aqui no Brasil. Todo mundo é contra o aborto. Todo mundo é contra. Quem é mesmo você dizer, você é a favor da vida ou da morte? Quem vai querer saber da morte? Tu está entendendo, Josué? Então, ele está direcionando isso aí, porque isso aí é a bandeira dos políticos dele. Você sabe que quando Miguel Arraes, ele foi ser candidato aqui a governador, que foi o primeiro político a nível federal que saiu aqui do estado. Ele não era daqui da cidade, ele não era pernambucano. E saíram pela igreja, certo? Boatando que Miguel Arraes, quando ganhar, vai fechar as igrejas evangélicas. Veja que absurdo. Já naquela época. Naquela época. A Miguel Arraes vai fechar as igrejas evangélicas. Tem que eleger um deputado federal da nossa igreja para ele evitar isso, para ele punir o nosso lado e fazer com que não se faça isso com as igrejas. Vê que absurdo. Então, a igreja votando, o cara teve não sei quantos mil votos por conta de uma mentira, uma fake news, que Miguel Arraes ia fechar a igreja. Ia fechar as igrejas. As igrejas, então isso aí, a gente vê a situação disso aí, colocando o aborto, que é isso? Para tentar, eu acho que isso aí é o desespero de quem sabe que vai perder. Porque eu chamei aqui para entrevista o Francisco Eurico, ele não veio com medo. Com medo, porque eu ia fazer várias perguntas a ele. E como é que um parlamentar, um representante, tem medo de dar entrevista? Dá para entender isso? Onde quer que seja. Ele representa o povo pernambucano. Mas desse jeito, não. Mas desse jeito,
Porque eu ia perguntar a ele, Josué, pastor, quais são os seus projetos, o que o senhor fez? Diga para o povo o que o senhor trouxe de benefício para o estado de Pernambuco. Me diga o seu projeto para o futuro, pastor. Eu ia fazer essa pergunta como cidadão, porque o pernambucano tem que saber. Quem elegeu ele foi o povo, não foi um segmento só a Assembleia de Deus, foi o povo pernambucano. Se o parlamentar está lá, eleito, ele tem que agradecer ao povo e dizer ao povo a que veio. Eu chamei aqui, isso aqui espaço é público. Aqui é particular, mas é público, eu uso as redes sociais. Ou seja, eles estão, doutor Miguel, no terceiro mandato. Eu nunca vi um pronunciamento direto e franco desses homens com o povo para que seja ou aprovado, ou reprovado, ou criticado, ou algum elogio deles. Eu não vejo. O que eu vejo é eles sempre escondendo-se por trás daquele que tem, né? Costumes, é aquilo. Ele se esconde por trás do presidente e também de costume, porque esse pastor nosso daqui, ele pegou o maior quebra-pau com Xuxa no plenário lá da Câmara. Da Câmara. Ah, eu me lembro. Você lembra? Agora, Xuxa foi lá numa visita, ele saiu, ficou bravo, só faltava... Passou em rede nacional. Foi, rede nacional. Agora eu não entendo como é que é. Dentro da igreja dele... Ele vira um manso... Cadê que ele vira um coelhinho, né? Com a pele de algodão. Eu acho que o povo vai saber votar, viu? O povo evangélico não é tão besta como se pensa, não. Não é massa de manobra, não. Eu acho que cada cidadão, cada membro da igreja, Josué, tem que ter a consciência política. Eu vou votar nessa pessoa para quê? O que foi que ele fez? O que ele me representou? Nada. Eu queria trazê-lo, como eu vou trazer outros candidatos? Vai vir aqui outros candidatos, inclusive deputado federal, vem aqui, Josué. E eu vou fazer a mesma pergunta que faria a ele. Inclusive, pelo fato de ser pastor, diretamente ele torna-se responsável por toda essa temática, né, que está ocorrendo dentro da igreja. Fazer outro convite que eu fiz, né? Vou fazer agora. Faça. Pastor, deputado federal, Francisco Eurico, o convite está feito, pastor. Venha participar aqui de uma entrevista, venha dizer aqui aos seus eleitores o que o senhor fez durante a sua campanha, o que o senhor fez durante essas 3 legislaturas que o senhor vem sendo eleito aqui pelo estado de Pernambuco. Venha dizer o que o senhor fez nesses 12 anos, o que o senhor trouxe de benefício para o nosso estado, para o nosso povo sofrido, pastor, do sertão. Venha, que o povo quer saber, pastor. Esse convite é feito diretamente ao senhor, pastor. Venha aqui, porque vai vir aqui deputado federal aqui, não tem segmento religioso, vem qualquer tipo de pessoas aqui, deputado federal, estadual, vai vir aqui, pastor, e vai falar dos seus projetos. Então, pastor Eurico, venha participar aqui de uma entrevista. Estou oportunizando ao senhor. O senhor é parlamentar, o senhor é do povo, eu sou do povo, eu sou eleitor, e o povo quer saber, pastor. Faça isso, vem aqui. O horário que o senhor quiser vai estar franqueado ao senhor, pastor. Com certeza, para ele vir, só viria com a autorização do pastor presidente dele. Porque é público e notório que, meu irmão, um deputado federal, para ir a uma igreja, tomar Santa Ceia com outros pastores, é preciso que o seu presidente autorize. Esse homem não deveria nem ser pastor. Infelizmente, eu não tenho nada contra ele. Mas acontece que quando a pessoa tem determinadas responsabilidades, se pressupõe algum tipo de comportamento que corresponda ao nível de responsabilidade. Mas agindo como um menino, olha, inclusive o presidente dele disse, não deem mais oportunidade ao senhor fulano de tal, a este cidadão, enquanto ele não se reportar à diretoria, que é ele, né?
que é ele, meu irmão, isso é uma humilhação muito grande. Então, doutor Miguel, se o senhor é meu representante e o senhor é humilhado, indiretamente eu estou sendo humilhado. Eu tenho que ter representante altivo, combatente e verdadeiro, e não agir com imparcialidade. Ele não foi. Com parcialidade, aliás, com parcialidade. Porque combateu a Xuxa, exatamente, combateu a Xuxa, combate o governo do Estado. E dentro da igreja, o presidente dele, ele se cala. Isso é vergonhoso. Muito vergonhoso. Eu acho que ele deveria vir aqui falar, porque existe, Josué, aqui na Polícia Federal, investigação de envolvimento do presidente da igreja com crime eleitoral. Foi cedido à campanha do deputado estadual Adalto R$50 mil. E em 2014. E isso é proibido. E uma única vez que foi vista, porque várias outras vezes, com certeza, foi isso foi dado isso dinheiro. Aí é a ponta do iceberg. Porque é o seguinte, todos sabem que é proibido a participação de dinheiro particular em campanha política. Todo mundo sabe, isso é lei. A não ser que seja pelos meios legais. Você doa, resiste à doação. Então foi doado, tirado do erário da igreja, R$50 mil. Aí eu te pergunto, Josué, esses dízimos, então são direcionados da forma que bem se entende. Pois é, doutor Miguel. E a gente argumentou aqui no podcast passado que um dos motivos pelos quais o poder público, o legislador isentou as igrejas de impostos, exatamente para direcionar alguns recursos para a população menos carente. Quer dizer, não paga impostos e pega do dinheiro dos dízimos e ofertas e doa a campanha política. Então, me parece que isso é um erro triplo. É contra os membros, é contra Deus e contra a legislação do país. Isso é um absurdo. Porque a Bíblia manda obedecer às autoridades. Então, se desobedeceu, você deverá sofrer a devida sanção do Estado. Agora eu te pergunto, Josué, voltando agora ao tema que o nobre pastor falou aí com tanta veemência, indicando o pessoal, logicamente, ninguém é favorável ao aborto. Leia aí, Josué, e sobre esse tema, o que uma internauta, a senhora Maria Guedes, colocou no seu canal. Leia aí bem alto para o pessoal que está assistindo aí ouvir. Então, irmã Sandra, isso aqui vai dedicado a você, que você disse à senhora, que a cada vez mais, ela diz assim, ainda existe muita falcatrua, muito podridão, muita coisa errada debaixo do tapete e Deus vai trazer tudo à tona. Então, uma coisa chama a outra. Uma palavra indevida do gestor presidente, no púlpito da igreja, quando a igreja se reúne para buscar e adorar a Deus, ele fala uma besteira, a gente critica nas redes sociais e as pessoas, através daquela crítica, começam a trazer informações que estavam no fundo do baú, doutor Miguel. Eu não quero citar aqui, como ela também não cita, mas como é público aqui, nesse vídeo aí que o doutor Miguel está comentando, olha, a senhora Maria Guedes Lima, ela comentou nesse vídeo aí, dizendo o seguinte: eu tenho uma história para contar dele. Ele está falando de AB. Mas minha sobrinha, ali nos Planetas dos Macacos, e Planetas do Macaco é uma localidade aqui próxima, na cidade de Recife, quando foi para a casa dele, do irmão dele, ela está dizendo. Ele é o pastor presidente. Quando foi para a casa dele, na época que ele ensinava aos adolescentes, ele era casado e minha sobrinha foi para lá tomar conta do filhinho dele e saiu com o filhinho na barriga. Foi obrigado, ela quer dizer obrigada, a tirar, viu? E tudo isso por debaixo dos panos. Pergunta a ele sobre isso. E eu só não digo o nome da minha irmã, ou seja, que ela está dizendo da mãe da menina, que era sobrinha dela. Eu só não digo o nome da minha sobrinha, porque eu não tenho autorização. Mas, se ela me der autorização, eu digo e digo tudo
ainda engravidou minha sobrinha de menor com 13 anos. Veja que coisa absurda. Está aí o relato. E a gente quer saber se isso é verdade, que se pronuncie. Segundo ela levou o conhecimento da direção da igreja. Ela inclusive pensa que eu estava lá como advogado. Eu estava como advogado aqui nessa época. Aqui tem um comentário dela que ele se refere ao senhor. Se refere a mim. Mas eu te digo, Josué, com toda a transparência possível, se me viesse um caso desse, meu amigo, eu me conheço. Eu levaria o conhecimento das autoridades e esse rapaz seria preso em flagrante por estupro de vulnerável. Seria, porque é crime imprescritível, é um crime hediondo, tá certo? Você veja que passar a mão por cima, essa mulher talvez ainda, porque parece-me que o agressor não está mais entre nós. Parece-me que o agressor não está mais entre nós. Quando ele fala o irmão dele, ele está falando o irmão do pastor presidente. Nossa Senhora. Ele está falando isso. Quer dizer que levaram essa criança para o Templo Central para esclarecer e o que foi sugerido, Josué. Diga aí o que essa irmã falou. Nós entramos em contato via postagem, né, com essa irmã. Disponibilizamos nosso e-mail. E queríamos que ela entrasse em contato conosco para esclarecer tudo isso, né, doutor Miguel? Mas ela voltou, outro comentário, e disse o seguinte: esse advogado, eu acho que ela se refere ao doutor Miguel, deve se lembrar porque, na época, parece que ele era advogado do Templo Central aqui no Recife, e ele deve estar bem lembrado disso. O irmão dele, irmão do pastor, posso dizer o nome? Pode. Esse relato aqui? Pode dizer. Então, ela está dizendo, eu estou apenas lendo o que a internauta disse aqui. Então, vamos repetir. Ele deve estar bem lembrado, eu vou ler como ela escreveu. Disso, o irmão dele, irmão do pastor Ailton, ele morava nos planetas, com a esposa, é uma localidade Planeta dos Macacos. Com a esposa. E minha sobrinha, de menor, ficava lá na casa dele. Um dia eu peguei ela, olha, doutor Miguel, não é grave, peguei ela com a camisa dele dentro de casa. A minha irmã, quando a gente foi lá buscar ela, e ela estava com a camisa dele, só a camisa, e grande, foi por debaixo dos panos. Minha mãe levou minha sobrinha para o Templo Central, quer dizer que aí já envolveu outro personagem, a mãe dela. A mãe dela. Para falar com a esposa do gestor, presidente, para falar com o advogado. O senhor já tinha saído de lá, não foi com o senhor? A essa altura eu já tinha saído. Grande, aí ela diz aqui, olha, continuando, grande foi o reboliço por debaixo dos panos, até hoje ninguém fala nada. Manda ele falar para mim que está contra o AB? Quer dizer, é um desafio. É um desafio. É um desafio. Aí teve uma pessoa aqui, eu também escrevi para ela, doutor Miguel, pedindo que ela entrasse em contato. Ela parece que mandou retirar o feto. Não foi isso ou não? Ou esse feto... Isso? Sim. Isso porque a revolta dela aqui, né? Olha, ele está dizendo isso, mas na época... Mandou retirar o feto. Mandou, né? Que retirasse, né? Onde foi que ela falou isso aqui? Eu não falei isso aqui, não? Não, você não falou, não. Primeiro aqui... Deixa eu ver. Esse comentário, pessoal, está no canal de Josué Augusto, viu? Ela diz aqui no primeiro, eu vou ler só o primeiro. Lê esse trecho. Eu tenho uma história para contar dele. Ele está falando de AB, mas minha sobrinha, nos planetas dos macacos, quando foi para a casa do irmão dele, na época que ele ensinava às adolescentes,
Ele era casado e minha sobrinha foi para lá tomar conta do filhinho dele. E saiu com o filhinho na barriga. Foi obrigada a tirar, viu? E tudo isso por debaixo dos panos. Aí é quando ela diz que foi para o Templo Central, expôs, foi com a mãe dela, quer dizer, deve ter sido a avó da menina. E eu acho que ele... Josué, isso é uma denúncia muito grave. Se essa denúncia fosse feita antes, eu mesmo levaria para a polícia. Porque ela disse que o senhor sabia que... Tá entendendo? Agora, eu na época, eu acho que eu já havia saído de lá, porque você sabe muito bem o motivo que eu saí lá da igreja, é por questões que eu tive conflito exatamente de interesse queria... entre a igreja e os familiares. Então, eu fiquei do lado da igreja, os familiares, felizmente ou infelizmente, eu saí. Então, se chegasse ao meu conhecimento esse tipo de coisa, com certeza, Josué, eu procuraria as autoridades. As autoridades agora... Porque isso aí é crime, e crime imprescritível, tá certo? E crime hediondo. Certo? E quem, se conseguir provar que houve violação e obrigando essa criança, na época, a tirar esse feto, também responde criminalmente. E pelo que eu sei, não está sob o alcance da prescrição, não, viu? Se essa senhora, eu vou fazer um convite a ela, Dona Maria Guedes, veja bem, a senhora fez uma denúncia muito grave no canal de Josué. Se a senhora tiver temendo alguma coisa, nos procure, porque nós vamos encaminhar tudo isso às autoridades. Até porque essas pessoas que a senhora está acusando são pessoas poderosas, podem chegar e querer até fazer espécie de chantagem para a senhora não falar. Então, não tenha medo, procure. Se a senhora não quiser procurar Josué ou algum membro da igreja, procure diretamente a polícia. Vá diretamente à polícia e diga esse relato. Por quê? A polícia vai tomar as providências, porque senão vai estar praticando um crime de prevaricação. Então, o relato é forte, o relato é criminoso, certo? E merece o devido esclarecimento dos membros da igreja que pagam dízimo, que mantém esse sistema. Então, irmã Maria Guedes, está lançado o convite para a senhora querendo, pode vir, não tenha medo, que as autoridades vão tomar as providências e fique bem à vontade. Já que a senhora tem o e-mail de Josué, passe o e-mail, diga o seu contato para Josué entrar em contato com a senhora e a gente esclarecer isso. O interessante, viu, a irmã Maria Guedes, é que a senhora está recebendo aí a orientação do Dr. Miguel e o apoio de várias pessoas. Teve, inclusive, uma pessoa chamada Sardice, que ela disse o seguinte: esse fato é de vulnerável. Artigo 217-A. Crime imprescritível. Crime imprescritível. Lei 5120/2020. Pode ser denunciado a qualquer tempo. Só um comentário, doutor Miguel, é que eu não fui pesquisar isso, o senhor não foi. Não. Mas é aquilo que a gente diz. As coisas estão... todo o estado de Pernambuco, quando quem atua na direção da igreja e que não age em conformidade com a palavra de Deus, não é? Diante de tudo que a gente tem, é como o mar. O mar, toda e qualquer impureza, ele permanece lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas depois aparece na praia. A mesma coisa, as pessoas se encarregam de trazer aqui os relatos. E nós estamos abertos. Tem aí o nosso e-mail, tem aí o canal, podem relatar de qualquer estado aqui, cidade de Pernambuco, porque a gente vai fazer a devida tratativa sem expor as pessoas, né? Sem expor, porque inclusive essa menor hoje deve ser de maior. Não quer se expor, mas ela sofreu uma violação terrível, tá entendendo? Eu acho que
muitas vezes se comete algo desse tipo e se esconde. Mas a própria natureza desse tipo de crime chega a um tempo que ela tem que que reverberar. E outra, olha, doutor Miguel, interessante é como essa pessoa, ela conta com uma riqueza de detalhes. Local, nome, camisa, como o estado que encontrou a pessoa, quem estava em casa. Isso é muito grave. Então, o que aconteceu na época para que essas pessoas se calassem, uma vez que foi procurada a direção, né, da instituição para tratar devidamente isso aí, se acobertou durante todo esse tempo? Agora, Josué, eu vou colocar o novo vídeo aí no seu canal em relação ao pastor Elci Ribeiro. Elci Ribeiro, a gente sabe que ele é irmão do pastor Hélio Ribeiro e do pastor Elmi Ribeiro. Então, ele está na cidade de Petrolina e eu vi a pregação dele, o desespero desse homem por dízimos. Meu amigo, é coisa, ele só faltou chorar, pedindo para os irmãos. Agora você viu o rosto dos pastores que estão atrás. Desolação total e completa. Por quê? Josué, não sou eu nem você, não. A fonte vai secar, Josué. Ele está dizendo que a gente, essa gente... Não, eles próprios, com seus atos, é que estão fazendo isso. Esse mesmo Elci Ribeiro botou um jovem dentro do carro e isso aí está gravado. Não sei se você soube. Aqui em Jaboatão, na cidade de Jaboatão, para calar o jovem. Calar o jovem, para ele não falar. Eu só não fui dizer ao jovem, orientá-lo aí, porque isso foi cárcere privado, porque o jovem ficou com medo. Eu fiquei com medo. Esse pessoal pode fazer alguma coisa comigo. Tá entendendo, José? José, para fazer esse trabalho nosso é preciso coragem. Não é todo mundo que faz, não, meu irmão. Porque a gente tá expondo as mazelas, as podridões, está tirando debaixo do tapete, expondo. Esse pessoal tem aparência, Josué, de sepulcro bem bonito, aquele sepulcro que você vê obra de arte dele, aquela coisa linda que você fica encantado, mas por dentro tem carniça, Josué. Tá entendendo? Tem carniça. Seja o que você é na frente da igreja e também por trás, não seja um teatro, não um ator teatral, não. Porque esse Elci Ribeiro, ele tá faltando chorar aí, mas o histórico dele de Jaboatão. Esse rapaz, ele pegou todo dentro do carro e tá tudo isso gravado, o rapaz gravou. Isso é papel de pastor, Josué. E fica em desespero pedindo dízimo, dizendo que é investimento, quando o próprio preposto da igreja em audiência disse que crente não investe não na obra não. Para que investir? Então a gente não tem que prestar conta a ninguém não, porque não é investimento não. Aí ele agora diz que é investimento. Eu vou colocar para a gente comentar isso com mais